Bom, hoje eu vou conversar contigo sobre um dos pontos mais importantes para ser um gestor de alta performance, que é sobre inteligência emocional. A verdade é simples, você não consegue guiar alguém com excelência se você não consegue guiar seus próprios pensamentos, as suas emoções, o seu comportamento, e tudo isso passa pela inteligência emocional. Ela é fundamental para responder duas perguntas. A primeira, como você se define como líder hoje? E a segunda, o que você gostaria que essa palavra que você respondeu fosse daqui a um ano? Para que você possa percorrer esse caminho e alcançar o seu objetivo, a inteligência emocional ela é fundamental. Especialistas dizem que o principal preditor de sucesso na vida, tanto pessoal quanto profissional, é o QE, o seu coeficiente emocional. Antigamente as pessoas achavam que era o QI, o seu coeficiente de inteligência, mas ao longo de várias pesquisas de muitos anos, eles viram que não importa o quão mais alto seja o seu QI, e sim como você consegue entender, gerenciar e lidar com as suas emoções e dos outros. Inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de você perceber, entender e gerenciar as suas próprias emoções e as dos outros. Então vocês podem perceber que eu não falei em controlar as emoções, eu falo sobre gerenciar elas, que para mim faz total diferença no sentido, literalmente, do termo inteligência emocional. Segundo Daniel Goleman, o autor do livro Inteligência Emocional, existem 5 pilares, sendo eles autoconsciência, autogestão, motivação, empatia e habilidade social. O primeiro deles, que é a autoconsciência, nada mais é do que você saber reconhecer as suas próprias emoções, pontos fortes, os seus limites e como isso afeta os seus liderados ou os seus líderes. Ele sabe quando ele está nervoso e quando ele não tem que conversar, quando ele não tem que dar um feedback, quando ele tem que parar, respirar, beber uma água para depois conversar com a outra pessoa. Então ele consegue perceber as suas reações emocionais e ele sabe o impacto que aquilo causa no time. Se você percebe que você está irritado, em vez de você agir por impulso, você respira, se acalma e só depois você vai para essa reunião e chama a pessoa para poder conversar. Algumas ferramentas que podem te ajudar a ter mais autoconsciência é você criar um diário emocional. Hoje em dia a gente tem aplicativo para o celular, a gente tem aplicativo para o próprio smartwatch que podem te ajudar a você entender o que você está sentindo e por que você está sentindo aquilo. Feedbacks externos também é importante. Quando alguém chega e você fala, cara, tá tudo bem? Você está meio estressado e tal. Isso vai te ajudando a entender o seu estado emocional com a sua reação, né, com o seu comportamento perante as outras pessoas. E claro, você também pode fazer um teste de perfil, como por exemplo, um DISC ou o que eu mais aconselho, um Big Five, por exemplo, que vai te ajudar a entender muito você e os seus comportamentos. O segundo pilar da inteligência emocional é a autogestão. Nada mais é do que a capacidade de controlar os seus impulsos, manter a calma sob pressão e agir com intenção e não por impulso. Você não pode reagir automaticamente. Então algo acontece, você desconta, algo acontece, você reage. Em vez disso, você precisa entender que as coisas que acontecem com você exigem de você uma resposta de forma inteligente e não é no papum e não é na reação imediata. Essa autogestão ela vai te ajudar em vários pontos, como por exemplo, lidar bem com mudanças, sabe, com frustrações, com conflitos, que na vida de um gestor são coisas que acontecem o tempo todo. Para você treinar a sua autogestão, a primeira dica que eu te dou é você treinar a técnica do pausa e responda. Então, antes de você responder alguma pergunta diretamente, faz uma pausa, pensa por 5 segundos, se preciso, bebe um copo d'água ali na hora para conseguir raciocinar, daí você reage, daí você responde. E outra dica é você planejar as respostas em vez de agir no calor do momento. Então, sempre que você precisa ter uma conversa com alguém, uma conversa difícil, ou que você vai participar de uma reunião onde vários pontos importantes serão discutidos, se prepare antes, mas se prepare mesmo. Pense exatamente o que você vai falar, quais as palavras você vai usar, como você vai introduzir, como você vai colocar todo o contexto do que você precisa apresentar e como você vai finalizar a sua conversa. Isso é muito importante. Já pense nas principais dúvidas, nas principais queixas, em como a pessoa pode reclamar ou falar. Isso vai te deixar mais preparado
para que você não seja pego de surpresa, porque quanto mais pego de surpresa a gente é, maior a gente tem uma tendência de entrar no nosso modo de luta ou fuga. E isso para nós é terrível, porque as emoções elas vão vir e gerenciar elas é sempre muito mais difícil. O terceiro pilar da inteligência emocional é a motivação, que nada mais é do que você ter energia interior para atingir metas, se superar e continuar, ou seja, ter resiliência mesmo quando tá difícil. E a coisa mais importante que você pode saber sobre motivação é muito maior, é muito mais importante e relevante do que, por exemplo, do que disciplina, do que rotina. Motivação está além disso. Então, quando eu escuto alguém por aí falando assim, a disciplina é mais importante do que a motivação, essa pessoa ela não entende nada de comportamento humano, porque tudo que você faz depende de um motivo para a ação que está por trás. Então, uma pessoa que é muito disciplinada nada mais é do que uma pessoa extremamente motivada. O problema é que as pessoas confundem motivação com entusiasmo, animação, empolgação. E às vezes você está super triste, super desanimado, super para baixo e extremamente motivado. Eu lembro um exemplo que eu ouvi uma vez e eu nunca vou me esquecer. Um pai que acorda às 3, 4 da manhã para poder ir trabalhar, para poder levar o pão para mesa, sabe, para poder levar o sustento para casa, ele não tá animado, ele não tá feliz, ele não tá entusiasmado, mas ele está extremamente motivado para poder dar o sustento que a família dele merece. Então, isso é motivação. Independente do seu humor, do seu estado de espírito, você vai fazer o que tem que ser feito, independente das dificuldades. E o que isso tem a ver com inteligência emocional e o que isso tem a ver com liderança? Líderes motivados, normalmente, eles têm uma tendência de transmitir mais entusiasmo e eles conseguem manter o time motivado. Mas percebam bem, você nunca vai motivar alguém, porque os motivos eles são próprios. Os motivos para as ações, eles são de cada um. Mas você pode criar um ambiente onde você consiga proporcionar para os seus liderados mais clareza dos motivos. O ambiente e a cultura da sua empresa podem proporcionar para os seus liderados que eles sejam mais motivados, ou seja, que eles tenham mais clareza dos motivos pelos quais eles estão ali ou não. Então você precisa se preocupar muito com isso. E líderes que têm os motivos para a ação claros, normalmente têm uma tendência de criar um ambiente propício para os liderados. Então, as metas da sua empresa elas são claras, os propósitos, os valores, isso tudo precisa ser muito claro para que os liderados tenham resiliência, para que eles possam continuar querendo trabalhar junto contigo. Algumas dicas que eu posso te dar é: revise seus porquês. Por que você faz o que você faz? Por que você acorda na hora que você acorda? Por que você estuda o que você estuda? Que você trabalha o que você trabalha? Que você treina o que... Entenda o porquê que você está fazendo aquilo. Vá além do primeiro porquê. Se pergunte uns 2, 3, 4, 5, até que você encontre a raiz, o motivo exato daquilo. E você precisa criar literalmente, crie uma meta SMART. Não vou falar sobre isso agora, mas ela precisa ser desafiadora, ela precisa ser atingível, ela precisa ter um tempo específico. E isso é muito importante para que as pessoas tenham clareza dos motivos para a ação. E não deixe para comemorar só quando você atinge aquele objetivo. Quanto mais você consegue recompensar o processo, maiores são as chances de você conseguir atingir o objetivo, que é algo maior. E o quarto pilar da inteligência emocional é a empatia, que nada mais é do que entender o que o outro está sentindo, sem julgamento. É você se colocar verdadeiramente no lugar da outra pessoa. Algumas pessoas sempre levam assim, então quer dizer que agora a gente tem que entender as pessoas e compreendê-las e acolhê-las. Então, eu discordo um pouco disso. Porque para mim entender não tem nada a ver com você concordar, com você abraçar a pessoa, não. Você tem que entender por que a pessoa pensa, faz o que ela faz a partir da ótica dela. Tenta entender os valores dela, mas nem por isso você tem que concordar. Porque os seus princípios, os seus valores, as suas crenças são diferentes da outra pessoa. E você não pode mudar isso. A cultura da sua empresa ela é única, ela não é algo moldável ao longo do dia, do tempo, por qualquer pessoa que entre e saia da sua companhia. Ter empatia pelo outro é se colocar no lugar dele, mas não necessariamente concordar com ele. Você precisa entender
para que assim você consiga trazer a pessoa para que ela possa entender o seu lado. Se você quer algo de alguém, antes você precisa dar algo em troca. Como é que a gente transforma isso na liderança? Você consegue ter conversas mais humanas. Você sai daquele local mais alto e traz, sabe, vai conversa com a pessoa de meio que de igual para igual, como ser humano mesmo. E isso permite que a pessoa ela tenha menos barreiras para poder conversar contigo. E dessa forma a conversa ela se torna mais aberta e mais real. Você consegue fazer com que a pessoa fale o que ela quer realmente falar e você consegue escutar realmente o que você precisa escutar. O quinto pilar da inteligência emocional é a habilidade social. É saber se relacionar bem com as pessoas. Para mim, um dos pilares mais importantes. Todos são importantes, mas esse para mim tem um carinho especial, tem um quê? Sabe, sobre criar conexões, resolver conflitos, influenciar as outras pessoas com integridade, tudo isso faz parte da habilidade social. Porque se você consegue ter uma boa habilidade social, se isso é um ponto alto na sua liderança, você consegue conectar o time, você consegue inspirar pessoas, resolver problemas com diálogo e não com medidas extremas, sabe? Você consegue construir redes, entre outros departamentos, entre outras empresas, entre outros líderes. Literalmente é o que é a origem da palavra, digamos assim, fazer networking, parte da sua habilidade social. Ah, mas o meu setor não tem nada a ver com o setor de compras, não tem nada a ver com o setor... Cara, não interessa. Você precisa ser bem relacionado. Se você quer um dia chegar na cabeça, chegar no topo, ou se você já está no topo e você precisa se relacionar com o mercado, a sua habilidade social é fundamental. Afinal, você não está vivendo na Lua, você não está vivendo em Marte, você não está vivendo numa caverninha. A gente precisa e necessita de outras pessoas, de outras empresas, de outras habilidades. Então a gente precisa saber caminhar e andar por todo local que a gente vai. Então na prática, líderes emocionalmente inteligentes, eles conseguem manter a calma em momentos de crise, eles inspiram confiança para a equipe, eles tomam as decisões com clareza, confiança e empatia, e eles conseguem criar um ambiente onde as pessoas elas falam de verdade o que elas pensam para a pessoa certa, do jeito certo, na hora certa. E aí você evita aqueles mimimis, aqueles tititis, aquelas fofoquinhas que, cara, que destroem o resultado, que destroem a performance da sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, deixar um comentário aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal se você é gestor e quer mais dicas de liderança e de gestão.